E grava. Vamos iniciar a nossa aula dos nomes redentivos, os nomes de Deus, em Êxodo 17:8, e o nome que a gente vai aprender agora é Jeová Nissi. Chegou! Pensava que não vinha. Ele avisou no grupo. Que ia vir. O David também ainda não chegou. E a Isabelle. Junte-se a nós, Robson. Inventou de uma vez mais cedo. Ah, que bom. Mas ficou toda arrumadinha, tomada banho, tá ótimo. Boa noite. Boa noite. A gente começou agora, exatamente agora. Vamos falar de Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Muito bem. E quando é que esse nome foi dito, foi pronunciado? Para nos ensinar sobre a questão do Senhor ser a bandeira. Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Não é uma voz, né? É uma trombeta, né? Canta alto. Diz assim: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de cada lado, e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. O que eu acho interessante é, quando a gente estuda os nomes de Deus, que a maioria desses nomes eles foram atribuídos após levantar-se um altar. Isso eu acho fenomenal. A gente precisa ter esse cultivo nas nossas vidas de levantar altares de adoração para Deus, porque às vezes a gente se esquece, né? A gente ora, lamenta, chora, mas esquece de edificar um altar. Antigamente o altar, ele era físico, hoje não, hoje é no nosso coração, na nossa vida, é onde a gente sacrifica. Sacrifica o quê? O que a gente tem de melhor dentro de nós, de oferta, né? A gente sacrifica o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. A gente vai lá para o altar de Deus, sacrifica e ali você constitui. E como é que isso serve para a nossa oração, esse significado desse nome de Deus? Quando se fala de território, de bandeira, se fala de território. Marca-se território, marca-se linhas, cria-se uma identidade. Como, por exemplo, o Brasil sempre existiu, mas diz que foi descoberto. E aí criou-se uma identidade, deu-se um nome, criou-se uma identidade, passou a fazer parte, configurar dentro de um território. Assim também é nós, quando a gente levanta o nome de Deus, como o Senhor é minha bandeira, nós estamos fincando a nossa identidade de Cristo em nós. Eu não sou qualquer um, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Nós dizemos que Ele é o Rei, que é o dono maior do território, que Ele é o Senhor. Ele também vem com a proteção. Olha o que Ele fez para o povo de Israel. Protegeu dos inimigos, deu vitória aos inimigos. E isso tudo está dentro do nome Jeová Nissi. Então toda vez que a gente se vê no momento difícil da vida, a gente pode confessar isso: eu tenho Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, a minha identidade, o meu rei, a minha proteção, é quem me dá vitória. E se tiver difícil,
Você tem que orar a Deus para Deus mostrar quem vai ser o meu Moisés e meu Ur. São pessoas que vão estar ligadas com você em oração. Você sabe que isso é muito importante. Eu não sei vocês, mas eu tenho parceiros de intercessão. E vocês precisam ter pessoas que serão intercessores por suas vidas. Isso é muito importante. Você não ter só amigos de conversa, mas amigos intercessores. Olha, ora por mim, esteja comigo ligado em oração. E Deus sempre levanta pessoas para estarem conosco em intercessão. Uma das pessoas que está sempre intercedendo por vocês sou eu. Mas você tem que ter mais pessoas também, parceiros de oração que estejam com vocês. Principalmente em momento difícil. Tem hora que a gente passa que fala assim, eu não vou passar por isso não consigo, não tenho mais força. Moisés estava assim, a mão estava arriando. Não consigo, não tenho mais força em mim. Arão e Ur vieram, colocaram a pedra, sustentaram as mãos de Moisés levantados, para que enquanto as mãos dele estivessem levantadas, o povo prevalecesse. Então tem batalha que a gente precisa de apoio em oração, que sozinho a gente não consegue. E isso é um problema sério de alguns determinados temperamentos. Por quê? Porque querem fazer tudo sozinho, viver sozinho, é autossuficiente. Se fosse para a gente ser autossuficiente, Deus não teria dito, não é bom para que o homem esteja só. Ele já falou claro, não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele. Ali era uma companheira, mas a gente vê isso em questão de tudo. Ele nos criou seres sociáveis. Você pode ver que toda vez que uma pessoa não consegue estar socializando, ela está com algum tipo de problema, espiritual ou emocional. A gente vai ver daqui a pouco que isso é diferente, tá? Não é a mesma coisa, emocional e espiritual. A gente vai ver mais para frente. Tranquilo aqui o nome? Vamos em Cantares, capítulo 2. E como é essa bandeira do nosso Deus? Aqui em Cantares... E legal de Cantares, eu aprendi que não é só um livro poético que fala sobre relacionamento de um homem e mulher, que é Salomão e a sua amada, né? A sua gazela, a sua morena, a sua preta. Ela era preta, viu? A mulher de Cantares. A mulher de Cantares, né? Tinha pele, perto de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai pegando, praticando, vai gravando. Salmos é no meio da Bíblia. Você marca assim, ó, mais ou menos no meio da Bíblia. Aí vai indo para frente. Depois de Provérbios. Aí vem Eclesiastes, Salmos, aí depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Capítulo 2, o versículo é 1. Yahvé, você viu? O Lima vai. É pra onde? É porque trabalha à noite, à tarde, né? Se ele fosse trabalhar, eu ia de manhã. Boas noites. Chegou. Gente, estava difícil pegar 99. Olha, minha pé, fazer caminhada. Esperando para poder descer. Que ver, tem aqui uma pessoa às 9 e umas 19h30. Vai ter gravação Show da Fé amanhã. Bora ler. Cantares 2. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. O que é o estandarte? A bandeira. Então, qual é a bandeira do nosso amado sobre nós? O amor. O amor. Cantares é um livro poético, mas é um livro profético também, entre Deus, Jesus, na verdade, e a noiva. E aqui tem uma figura importante para a gente gravar de Cantares, hein? Versículo 2.
Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens. Ou seja, uma árvore. Jesus, ele é a nossa árvore da vida. Grava isso, que vai servir para a gente daqui a pouco. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. É onde a gente tem que estar assentado, debaixo da sombra do Altíssimo. Olha lá, o Jeová, o Altíssimo é o Elion, né? O Altíssimo é o Elion. E o seu fruto é doce ao meu paladar. O que é isso? O seu fruto é doce ao meu paladar. Qual é o fruto de Jesus? A palavra dele. Então a palavra do nosso Deus, ela é doce, tem que ser doce para nós. Não pode ser um fardo, um peso, não pode ser algo ruim. A palavra de Deus nunca é. A palavra do Senhor, ela é doce. Aí continua. E ele me levou à sala do banquete, e ele sempre nos leva à sala do banquete, que é onde ele vai nos dar as suas promessas, a presença dele. E o seu estandarte e a sua bandeira sobre mim é o amor. Então, Jeová Nissi é o nome de hoje. O Senhor é a minha bandeira. E qual é essa bandeira aqui? Qual é essa bandeira que é Jesus? É a bandeira do amor sobre nós. Bênção. Quando vocês forem orar, orem, lembrem disso. Eu tenho o Jeová Nissi, que é a minha bandeira, a bandeira do amor. Se está faltando o fruto, está faltando a sombra, a árvore, clame a Deus. Não posso ficar sem isso, porque a tua palavra me garante. O Senhor é a árvore da vida, o fruto é a palavra, o estandarte é a bandeira do amor sobre mim. Eu vou viver isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro nome, vamos lá. Jeová Rafá. Ia falar? Jeová Rafá. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, 22. Querendo pregar isso amanhã, vamos ver se Deus aprova. Êxodo 15, 22. Olha eu já dando spoiler do que vai da mensagem amanhã. E fala, eu já ouvi a mensagem, não volto amanhã. Êxodo 15, 22. Jeová Rafá significa o Deus que cura. O Senhor é a minha cura. Jeová Rafá. Por que Deus se manifesta? Aqui vai falar um nome claramente, mas ele já tinha se manifestado em uma outra passagem. Aquele povo, eles estavam saindo do Egito completamente enfermos, porque eles eram escravos. E o escravo, ele não tem condição de saúde, não tem condição de saneamento básico, não tem nada. Então a gente pensa assim, num povo doente, um povo necessitado, um povo passando um perrengue, e eles precisam enfrentar agora o que era o projeto inicial. Vem mais para cá, Nana. O que era o projeto inicial? 40 dias, porque o projeto inicial da passagem no deserto eram de 40 dias, não era para ser 40 anos, multiplicou-se por causa do pecado, né? E a Bíblia fala assim, por causa do que vocês pecaram, multiplicarei 10 vezes, então os 40 dias tornou-se 40 anos por causa da rebelião que eles tiveram. E aí Deus, ele vem e cura toda aquela multidão, cura todo mundo. Eles saem do Egito doente e entram no deserto todos curados pela manifestação do Jeová Rafá. Só que nesse episódio em específico, o Senhor, ele vai sarar algo específico que a gente vai ler. É Êxodo 15, 22. Bem, Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos
e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. É aqui onde aparece Jeová Rafá, aquele que cura. Mas o interessante é que nesse momento, olha o que o Senhor usa. Vamos pensar comigo. A gente acabou de ler lá em Cantares que o amado, ele é o quê? A árvore da vida. Quem é o amado? Jesus. Jesus. Vai comigo. Aí você tem que entender que tudo na Bíblia aponta para algo específico. Não é nada assim à toa. Tem uma razão. Deus, ele não é aleatório. Deus, ele faz tudo com propósito. Quer pegar um negócio e botar para cá? Tá tranquilo? Aí ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, pega aquele pedaço de madeira e joga na água. Aí ele já está ensinando o quê? O que curou a água foi a madeira. A madeira é extraída da onde? Da árvore. E a árvore simboliza a árvore da vida. Então ali, aquela madeira está representando Jesus, que ao ser colocado em algo que está amargo, que está ruim, torna-se doce. Algo que era intragável, que era não tinha solução, insolúvel, torna-se curado, traz solução. Quando você coloca a palavra. Então a gente tem que sempre se lembrar disso. Jeová Rafá, aquele que cura. E cura todas as coisas. Você vê que no primeiro momento, aquele povo, ele foi curado de doenças no corpo. Eles saíram doentes do Egito, entraram no deserto curados. Só que o Egito ainda estava dentro deles e eles estavam cheios de mazelas emocionais, tanto que em todas as oportunidades eles faziam o quê? Reclamavam, murmuravam. Viam tantos milagres, mas em tudo eles murmuravam. Mas nesse momento Jesus libera para eles uma palavra: nenhuma enfermidade vai pegar vocês. Ou seja, eu sou aquele que cura não só o físico, mas eu curo toda a sua vida. Eu curo o teu intelecto, eu curo a tua alma, eu curo o teu físico, eu curo o teu espírito. E a gente precisa se lembrar disso. Nós temos um Jeová Rafá que cura todo e qualquer tipo e espécie de dor. Seja ela no físico, seja na moral, seja no emocional. Porque o homem, ele é tricotomo, é uma palavra difícil. É corpo, alma e espírito. Curar só o corpo, a alma e o espírito ficarem doentes. Curar só a alma, mas aí o corpo e o espírito fica doente. Cura só o espírito e aí a alma e o corpo fica doente. O nosso Deus não quer isso. Inclusive, o próximo nome que a gente vai aprender, que é o El-Ehad. El-Ehad, que significa Deus único. Se escreve E-X-A-D. Só que o C-H-E-C-H-A-D. Mas se lê com 2 R's. Ehad. Mas se escreve Echad. Tá? Mas assim, nem se escreve assim, né? Aquela coisa do judaico, como é que chama? Literado. O que significa El-Ehad? Deus único. E aqui a gente já vê apontando para a manifestação do Deus único. O que é um Deus único? É o Deus que não tem, quando você olha para Deus, você vai ver Ele completo. Não tem separação. Ele é um Deus único. Está em Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Vamos ler lá? Deuteronômio 6, 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não tem outro Deus.
Ele é único e ponto final. Os outros, existem outros deuses, eles existem, mas o único que deve ser adorado, louvado, que tem poder sobre todas as coisas é o Deus, o único. Entendeu, Ana Clara? Quais são os outros deuses? Os demônios, né? São demônios, são deuses, é tudo Deus com letra minúscula, né? Os que são criados no paganismo, tem vários, né? Tem Baal, tem... Fala uns aí, Robson, ajuda aí. Moloque. Fala aí, David. Tem vários outros deuses que as pessoas cultuam. Buda, Deus do Sol. São vários que eles colocam. Existem ou não existem? São demônios. Se colocam nomes e se intitulam como se fossem deuses. Mas por isso que fala deuses. Por isso que a gente chama Deus dos deuses. Porque Deus, ele é o criador de tudo. Ele é o único. Só existe um, com letra maiúscula. Então ele é o Deus único. O único de ser adorado, o único de ser louvado, o único de ser glorificado. Ele é o único. Não tem outro Deus. Ele é o único. E aí entra naquela coisa que se divide em três, né? Um Deus único, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso aí a gente... eu Isso que me confundia a cabeça. Porque é um conceito que não é entendido pela mente humana, que a gente não tem nada com o que comparar, né? Mas voltando aqui, quando a gente olha, e aí a gente vai entrar num ponto muito interessante. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não vê, por exemplo, o corpo, a alma do lado e o espírito. A gente olha e vê um só. Você bate o olho e vê um só. Só que Deus não quer só que a gente seja visto como um. Ele quer que nós também sejamos como Ele é, único. Mas às vezes acontece o espírito está doente, a alma está quebrada, e aí o homem não é mais um ser único, ele está fragmentado. E uma pessoa fragmentada, ela vai estar fadada ao fracasso, à ruína. Por quê? Vou dar um exemplo bíblico. Saul, vocês conhecem Saul. Saul começou como um ser único. Foi escolhido para ser rei, celebrou, profetizou com os profetas, ele estava bem espiritualmente, emocionalmente. Só que no decorrer do reinado, ele começou a adoecer. Como? Várias coisas. Entrou a desobediência, ele começou a ficar precipitado. Moisés, Samuel disse para ele: espera que quando eu chegar a gente sacrifica. Ele agoniado que estava vendo a guerra chegar, foi e sacrificou. Precipitação. Ele começou a ter a autoestima dele completamente abalada. Davi apareceu na vida dele porque ele estava espiritualmente perturbado. Davi tinha que tocar a harpa e o espírito fugia da vida de Saul. Olha como ele se fragmentou. Um homem que tinha unção de rei, tudo para não perder o reinado, fragmentado, começou a ser o próprio fracasso. Aí as mulheres, para ajudar, começa: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E aí ele, que estava com a autoestima terrível, começou a sentir-se ameaçado por um menininho, como dizia o pastor Hernani. Toda vez que eu lembro do Davi, eu morro de rir. Um toquinho de gente. Eu olhava para ele e falava assim, como se fosse muito alto para falar isso de Davi. É muito gigante esse homem. Um toquinho de gente. Não é que toda vez que ele falava do Davi, ele fazia assim, um toquinho de gente. Ele pequenininho, menor do que eu. Aí sentiu-se ameaçado. E aí foi só ladeira abaixo, fazendo tudo, metendo os pés pelas mãos. Por quê? Porque ele estava fragmentado, completamente destroçado. Tinha unção, mas perdeu-se a espiritualidade e se fragmentou no emocional. E Deus não quer isso para a gente. E a gente precisa cuidar tanto do físico como do espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Isso alimenta o nosso espírito, mas também o nosso emocional. O que tem de crente que é espiritual, mas emocionalmente precisa de um suporte, de um apoio, de uma mão urgente. Você vê isso no próprio relacionamento entre as pessoas. Se sente ameaçado, menosprezado, uma coisa simples que vive acontecendo, e tem gente que
Tem aqui alguém conversando numa roda, e aí a pessoa vai chegando, a conversa da roda acabou e coincide com a chegada da pessoa. Aí a pessoa já fala, ó, estava falando de mim. Estava falando de mim. Mas isso, por exemplo, nessa situação que a senhora citou aí, Aham. isso aí não tem interferência de Satanás, porque às vezes a roda não estava nem falando da pessoa. Então, mas o que que acontece? O que que eu entendo? O emocional, Satanás, ele se aproveita do seu emocional fragilizado. Mas se você fortalece o teu emocional, Satanás não vai ter mais com o que usar. Mas ele aproveita. Aí ele vê aquela situação, vê que a conversa parou, vê que tu sentiu, aí ele já começa a subir aqui do lado, ó. Falando de você. Pode ter certeza que estavam falando de você, a pessoa já começa, estava falando de mim. E é falando mal, porque esse povo não presta. Aqui não vale nada, tudo fofoqueiro, aí já começa. E uma coisa que não existia torna-se e se torna um turbilhão dentro da própria pessoa, emocionalmente falando, uma pessoa frágil. Ou recebe uma crítica, se abala, porque pega na fragilidade, na baixa autoestima. E aí a gente tem que tomar e orar mesmo a Deus. Deus, teu nome é eu errado, Deus único. E eu também quero ter esse Deus único dentro da minha vida, que me torna um ser único, exclusivo. Não aceito mais Satanás usar nem espiritualmente, nem nas minhas emoções e muito mesmo no meu físico. Eu quero ser curado por completo, é tudo. São traumas, são cárceres mentais que a gente carrega, crenças limitantes que a gente carrega, que às vezes é de coisa que você ouviu, de vivências que você passou, de palavras que lançaram, de coisas que te feriram e você nem sabe, mas carrega dentro de você. Então isso tudo tem que ser trabalhado. Se tem uma coisa que é pouco trabalhado entre os crentes, é a inteligência emocional. É muito pouco falado, muito pouco trabalhado. E é uma coisa que faz total diferença. Porque se Saul tivesse sido trabalhado no emocional, e muitos reis, eles não teriam caído. Muitos caíram porque eles eram feridos emocionalmente. Tinha que fazer alguma coisa para provar algo para alguém. Não era dependente de Deus, não conseguia, por mais que quisesse. Era rodeado de gente que só jogava mais pilha em cima deles. E aí a coisa foi ficando terrível, foi ficando ruim, né? E Saul acabou se suicidando. Que final triste de uma pessoa emocionalmente abalada. Tem gente que, por exemplo, não consegue fazer nada na obra porque se sente inferior. Eu sou inferior, eu sou menor, eu sou pequeno, sou o menor da casa de meu pai, eu não sou ninguém. Mas a questão de fazer a obra não é habilidade nossa. Quem capacita é Deus. E quem Deus chama, Ele também dá a capacidade. Mas às vezes a pessoa não consegue desenvolver, não consegue ir para frente, cria um monte de crença limitante. Vocês já viram aquela charge de um elefante que está com uma correntinha na perna, amarrado numa cadeira, num postezinho de madeira, e ele fica ali preso, e ele não consegue se libertar porque ele já acreditou que aquela corrente é mais forte do que ele, sendo que eles dão uma esticadinha na pata assim, arrebenta tudo e vai embora. Mas a crença limitante faz isso. Eu estava vendo a demonstração de um cavalo adestrado. A mulher finge que coloca o cabresto no cavalo e ele segue todos os comandos, sem ter nada segurando ele. Mas por quê? Porque ele foi condicionado àquilo. E Satanás é craque em fazer isso. Eu estava falando isso no domingo. Satanás, ele condiciona a nossa mente o tempo todo. É na música, é no filme, é na propaganda, é em frases que o povo sai pichando pelas paredes. Isso tudo vai entrando dentro da gente sem a gente nem perceber. Quando se dá conta, você já está ali, ó. Eu sou corno. Eu não sei como tem gente que tem coragem de cantar, ainda canta essas músicas com gosto. Sou corno, e canta e chora. Meu Deus do céu. Você vê como o negócio é tão louco que a mãe xinga o filho de filho da... Ela acha que está xingando a quem? A ela mesma, e ela nem prestou atenção. Olha como o diabo condiciona. Não, agora eu estou falando de palavrão. Não, de mãe que tem coragem de chamar o filho de filha da...
Eu não vou falar o palavrão, tá amarrado, né? Ela não está prestando atenção que ela está xingando a ela mesma. Aí ofende, achando que está ofendendo a criança, ela está xingando a si mesma. E não está prestando atenção. Eu sempre ficava olhando para isso. Eu falei assim, essas mães são malucas, elas ficam xingando a si mesma, acham que está xingando o filho. Você vê a mente completamente condicionada. Sem sabedoria, sem entendimento, sem sabedoria, sem nada. Sem inteligência. Por isso que nós temos que clamar a esse Deus único. Quando vocês forem orar, ora a Deus, faz assim, passa um tempo assim considerado com Deus, vendo se você não é uma pessoa fragmentada. Pessoa fragmentada. Eu estou passando um processo sério com Deus aí, já descobri várias coisas. A gente vai descobrindo com Deus, fragmentado. Às vezes você precisa muito do aval de outras pessoas, da aceitação de outras pessoas. Quando Deus está dizendo, eu ouvi uma mulher falando, eu não lembro quem, ela disse assim, já reparou como a gente reforça muito mais as palavras negativas que alguém fala, do que as palavras positivas que a maioria fala? Eu vivi uma situação dessa, na primeira igreja que eu peguei no Amazonas, a igreja era um pouco menor do que esse salão, mas era lotada. Os cultos eram 300, 400 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, era muita gente. E teve um único casal que saiu da igreja me xingando, detonando. Falou um monte no Facebook, jogou o envelope no peito do obreiro, saiu xingando. E aquela atitude daqueles dois me deixou tão desgostosa, que eu estava igual Elias, Senhor, me leva, me tira desse lugar. E aí um dia eu subi no púlpito e Deus ministrou no meu coração assim, você está triste por causa desses dois, mas olha o quanto está aqui e que te ama. E às vezes a gente não olha para a maioria, a gente só olha para um pouquinho. Aqueles dois me fizeram querer até sair, não queria nem ficar mais naquela igreja. Mas por quê? Se eu tinha 300 que amavam. Vocês estão entendendo como o diabo é sujo? E a gente tem que tomar esse cuidado, para a gente também não acabar fragmentado. Às vezes sem perceber se torna um jovem fragmentado, um adolescente fragmentado, uma mulher, idoso, não tem idade. O diabo vem realmente para nos fragmentar, para realmente nos dividir. Vamos para o próximo nome? Giovanni. Esse aqui é bonito, esse aqui nem eu conhecia. Apareceu agora nos estudos. Jeová Cainá. Alguém já ouviu falar desse? Cainá, com K. Cainá. Significa Deus zeloso, Deus ciumento. Já dizia a canção, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E nós temos um Deus zeloso, um Deus ciumento. Mas esse zelo não é zelo, os ciúmes na verdade, não é aquele ciúmes doentio, de querer nos prender numa redoma e proibir de fazer tudo, igual relacionamentos abusivos. É um ciúmes de cuidado. É que nem quando a gente tem alguma coisa e a gente tem zelo com aquilo, zela, cuida, para não quebrar, para não estragar, para não riscar, tem todo um cuidado. Esse é Deus conosco. Olha só, eu trouxe só um exemplo de passagem do cuidado de Deus com a gente. Zacarias, é uma das passagens que eu mais gosto, inclusive. Tudo que eu falo eu gosto, pelo amor de Deus. A Bíblia toda é maravilhosa, né? Zacarias. O seu amor é como um furacão, ele rei ao vento da misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Zacarias.
anotei errado, deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus. É Zacarias 2. Zacarias. Versículo 5. Olha como ele é Deus zeloso. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O cuidado que ele tem com Jerusalém, conosco, sendo um muro de fogo ao nosso redor. Eu gosto muito dessa passagem porque esse muro de fogo é luz e proteção para quem está dentro e fogo consumidor para quem está de fora. Se o inimigo tenta ultrapassar a barreira, o fogo torra o inimigo. E nós, enquanto estamos dentro, estamos seguros, aquecidos e iluminados. Esse é Jeová Cainá, um Deus zeloso. Próximo nome. Jeová Chamar. O que significa? Tem a música. Deus presente sempre está. Jeová Chamar significa Deus presente. A gente vai ver em Ezequiel capítulo 48. E tudo isso para quê? Para nos auxiliar nas nossas orações, no nosso entendimento e compreensão do tamanho, da extensão, do amor de Cristo por nós. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. O contorno será de 9 quilômetros e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, o Senhor está presente. Salmo 46. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha aí, um socorro bem presente, Deus presente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares. A gente não teme porque Deus é presente. Junto com esse nome também aparece Emanuel, Deus conosco. Toda vez que se sentir sozinho, abandonado, se lembre de Emanuel, Deus conosco. Lembre-se de Deus chamar, Deus presente. Ele está sempre presente. E uma coisa interessante é que Deus ele está presente porque ele também tem o poder da onipresença. Ele está em todos os lugares. E Satanás tem esse poder? Não. Então o demônio que me atormenta, está repreendido. O demônio que atormenta os outros não é o mesmo que atormenta a outra pessoa, a não ser que ele saia daqui e vá para outro lugar. Então os demônios eles não são onipresentes, eles, graças a Deus, mas Seria poder demais, né? seria, né? Pelo amor de Deus, eles não são onipresentes. Tranquilo em Jeová chamar? Quando for orar, lembre-se, Deus está presente. Eu tenho um Deus presente que está comigo, Emanuel, Deus conosco. Nunca se esqueça. Próximo nome, Jeová Shalom. 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 O Senhor é a minha paz. Shalom. O Gomes, né? O Senhor é a minha paz. Esse nome, ele se apresenta pela primeira vez em Juízes. O que está acontecendo aqui em Juízes capítulo 6?
A história de Gideão. Acredita que eu nunca preguei Gideão? Nunca preguei Gideão. Não que eu me lembre com alguma inspiração diferente. Não me recordo de nunca ter pregado Gideão. Eu acho que é uma história que já é tão falada assim que eu não gosto de nada que é muito falado o tempo todo. Deus nunca me levou a pregar Gideão. Eu também nunca tinha pregado Sansão nos últimos tempos. Deus é mais. Sansão abriu-se assim diante dos meus olhos. Falei, como? Ô, Sansão. O que está acontecendo aqui? Gideão, vamos imaginar a situação. Ele estava vivendo no meio de um povo que estava sendo atormentado pelos midianitas. Em guerra, em sufoco, em roubo. Eles não podiam plantar, que os midianitas vinham e roubavam. Não dava paz para eles. Eles não viviam em paz. Era um povo que vivia assustado, com medo. Tanto que Gideão, já nas suas últimas forças, ele foi malhar o trigo no lagar. Vocês já ouviram sobre isso, né? O trigo, o lugar de trigo ser malhado é ao ar livre. Porque conforme você pega assim o trigo, você vai esmagando, a casquinha dele voa e aparece a semente. Lagar é um lugar fechado, onde se espremem as uvas. Mas para que não fosse visto ele malhando o trigo, ele resolveu fazer no lagar. Mas não é porque ele era forte, diferenciado, porque todo mundo ali estava no seu limite. Às vezes quando a gente lê o texto, a gente esquece de se reportar aos acontecimentos. Você vê, tem 2, 3 dias de guerra lá em Israel, as cidades já estão detonadas, o povo já está no limite, em choro, em pranto, é aquela coisa terrível. É essa cena que eles estavam vivendo, no meio dessa situação. Alguns amigos meus assombrados, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu falei, amigo, não está nem perto ainda. O que vai acontecer no fim do mundo é uma coisa assim, muito mais absurdamente difícil. Isso é Deus só dando uma amostrinha do que vai acontecer. Só jogando, tá só jogando salzinho. E aí me mandou uma reportagem que mataram alguns bebês, né, israelenses. Eu falei, amigo, mas isso já acontecia desde a época. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe, ele era assim. A história conta que onde Senaqueribe chegava, ele matava as grávidas, abria a barriga, arrancava o feto de dentro e estraçalhava o bebê de dentro da barriga, cortava da mãe viva. Não matava a mãe primeiro para arrancar o bebê, era a mãe viva. Tanto que Senaqueribe, inclusive Nínive, lembra que eu preguei Nínive aqui para vocês? Os ninivitas também eram assim, terrivelmente sádicos. A gente está vendo esse cenário em Gideão. E Gideão estava sem paz. E todo mundo conhece a história de Gideão, né? Ele estava sem paz com ele estava sem paz com Deus, porque quando o anjo apareceu, a primeira coisa que ele pergunta, onde tu estavas? Por que deixou tudo isso acontecer? Quem tem paz com Deus pergunta isso para Deus? Ele foi para cima mesmo. Gideão estava nessa situação. Quando ele então começa a fazer as suas provas com Deus, e Deus vai mostrando, se revelando com muita paciência para Gideão. Olha o versículo 12. Olha como Deus começa a se mostrar para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você. Olha aí Jeová chamar, Deus presente. Homem valente. Olha Deus cuidando do que aqui de Gideão? Robson, você que é inteligente. Deus estava cuidando do que de Gideão, chamando ele de homem valente? Do emocional, do coração. Gideão se sentia valente? Mas Deus estava falando o que para ele? Homem valente. Eu acho que ele deve ter olhado para um lado e para o outro. Cadê esse aí? Tem outro Gideão aqui por perto, homem valente? Eu? Olha aí. Gideão responde, olha o que ele responde. Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, se Ele realmente é Jeová chamar, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito,
Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha aí, 14, olha aí o Deus presente cuidando dele, o Deus errado cuidando dele. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem. Qual? E livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí Gideão começa a pedir os sinais. Olha, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou da família mais pobre. E Deus cuidando primeiro do emocional de Gideão. Deus psicólogo. Deus ali, ó. Deus, mas eu não sou capaz. Deus, eu sou de uma família pobre, é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor para ele: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Aí ele começa a fazer prova com Deus em sua infinita paciência, mostrando, mas cuidando primeiro de todo o emocional de Gideão. Até que então Gideão ele consegue entender e receber o que ele mais precisava. Naquele momento de tormento, o que Gideão mais precisava? Da paz. Aí olha no versículo 22. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, o poste da deusa Zerá que estava junto dele cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E dizia uns aos outros: quem fez isso? Eu estou lendo 27, achando que estou lendo 22. Oxe. Eu estou lendo 27. A letra é tão pequenininha que eu vi um 2 em vez de ver o 7. Por isso que eu estou achando estranho. Eu falei, ele vai falar depois? 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de: o Senhor é paz. Jeová Shalom. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. E isso para nós, para a nossa vida. A gente precisa buscar em Deus a paz com Deus. E tem mais 2 tipos de paz: a paz conosco mesmo e a paz com os irmãos. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele fala assim, a gente costuma brincar que ele é tão homem que ele entende que nem tudo depende da gente, né? Mas ele fala assim, ó: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que não vai querer ter paz com a gente, mas se depender de mim, vai ser sempre paz. Se a outra pessoa não quiser ter paz, o problema dela. Tenha paz com Deus, irmão. Pastor Jair fica direto: tenha paz quando eu tenha paz comigo, pois eu sou seu amigo, pois eu sou seu irmão. E a Bíblia nos ensina isso: no que depender de nós, tenha paz. Então assim, é buscar isso em oração, trazendo isso para dentro da gente. O Senhor é a minha paz. Se eu não estou tendo paz com Deus, tem que entrar em oração. Não tendo paz comigo mesmo, com as coisas que eu tenho vivido ou feito, busca Deus em oração. Você tem esse direito, a paz do Senhor. E legal e muito interessante é que quando Jesus é profetizado por Isaías, ele chama Jesus de príncipe da paz. Quando os anjos eles aparecem para proclamar o nascimento de Jesus, eles cantam Hosana nas maiores alturas e paz aos homens e paz a todos os homens, mais ou menos assim. Então a gente vê que a missão e a vinda de Jesus foi para trazer paz a todos os homens. Então a gente tem que buscar isso, que isso é direito nosso, é nossa herança. E Jesus também, quando ele caminhava sobre a terra, ele ressuscitou, ele apareceu lá no cenáculo, onde estava todo mundo perturbado. A primeira coisa que ele fala: a paz esteja com vocês.
estão precisando de paz. Recebe a paz. Então a gente não pode esquecer disso. Tranquilo aqui? Último nome da noite. Ai, já. Não tem mais dois, né? O da noite já vai o último nome. Jeová Sabaoth. Alguém sabe o que significa Jeová Sabaoth? Ah, lembrou, né, Nana? Senhor dos exércitos, Deus de guerra. Agora, para que serve, né, essa característica de Jeová Sabaoth, Deus da guerra? Vamos ver em Malaquias, capítulo 1. Malaquias é antes de Mateus. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias não fala só de dízimo, não. Malaquias 1:11. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaoth. Para que serve isso? O Senhor dos exércitos nos mostra como ele tem habilidade de vencer batalhas. A gente não pode jamais se esquecer disso. Nós temos um Deus que é habilidoso em vencer batalhas. Para o povo, na resistência de Débora contra Jabim, o Senhor quebrou todos os seus carros fortes, carros de ferro, que todo mundo achava que jamais Israel prevaleceria. Porque diferente do que Israel é hoje, Israel nunca foi um grande combatente de guerra, altamente preparado. A gente vê isso no Holocausto da Primeira Guerra Mundial. Eles não tiveram força para lutar, não tiveram exército. Você vê que Israel é uma cidade que já vem de inúmeras batalhas, mas eles só resolveram se preparar, se aparamentar mesmo para os dias atuais. Hoje Israel tem uma resistência, uma força de guerra gigante, fenomenal. É violento. Eu fico vendo a forma como eles interceptam bombas. Meu pai do céu. Se eles não tivessem aquela forma de interceptação, Israel já estava todo detonado, porque é bomba de 2 em 2 anos, os rebeldes, eles atacam de alguma maneira Israel. A Aline, aquele canal Aline com Israel, ela estava falando isso. De 2 em 2 anos, esse grupo Hamas, ou o outro que é o Hezbollah, não, ela falou um outro nome também, não sei o que lá. Lançam mísseis e tentam fazer alguma coisa contra Israel. Eles só conseguiram dessa vez porque eles vieram de paraquedas, tipo, eles não vieram tacando míssil, né? Eles vieram de paraquedas sequestrando a galera. Eles não vieram por mísseis, porque por mísseis você não consegue entrar em Israel. Eles têm um sistema de proteção assim violento. Porém, eles nunca foram tão preparados para a guerra como eles estão agora. E aí vira e mexe quando se levantava, ainda mais quando se dividiu, né? Dividiu-se as 12 tribos, ficaram mais enfraquecidos ainda, porque Samaria ficou com a maior parte, com a capital Jerusalém, e Israel, Jerusalém, Judá e Jerusalém com a maior parte da tribo, e Israel e Samaria só com 2. Então, quando a guerra vinha em cima de Israel, eles eram sempre menores, pequeninos, eles não conseguiam resistir. E Deus sempre foi o Senhor dos exércitos. Em todas as batalhas em que eles se colocavam firme na presença de Deus, Deus dava vitória. Olha lá, o povo saindo do Egito, mas que covardia, vocês já leram isso? É porque eu não marquei onde é que está. Que os amalequitas, eles atacaram Israel pela retaguarda, pegaram os cansados, os idosos e mataram tudinho dos que tinham ficado para trás. Já leram isso na Bíblia? A covardia que foi essa guerra? Por isso que Deus se revoltou contra os amalequitas. Eles atacaram Israel pela retaguarda e eles saíram do Egito sem saber nada de guerra. E Deus foi o Senhor dos exércitos. Abriu o mar vermelho e aqueles cavalos e cavaleiros morreram
afogados pelo mar com a força do próprio Senhor dos Exércitos. Essa resistência nessa batalha de Débora, se não fossem os cavalos, os carros fortes serem quebrados por Deus, eles teriam perdido. Como também quando veio Senaqueribe. Se Judá, e era Judá, não era nem Israel, se Judá não clama a força do Senhor dos Exércitos, eles nunca tinham ganhado de Senaqueribe, não tinha força para aquilo. Senaqueribe nem conseguiu entrar em guerra contra Israel. O Senhor dos Exércitos falou assim: não, volta todo mundo. Foi um anjo, saiu matando meio mundo, saiu todo mundo correndo, e lá na cidade dele, os próprios filhos mataram aquele rei. E aí Josafá, não foi nem Josafá nessa batalha, isso aqui foi de Senaqueribe, é Ezequias, ele conseguiu prevalecer. Aí você vê como a batalha de Josafá, fica tranquilo, só levanta e louva. Enquanto eles louvavam, Deus colocou confusão entre os exércitos, um começou a matar o outro. Quando não tinha mais povo contra povo, o próprio povo voltou-se um contra o outro. E quando tinha um único, eu acho que os últimos dois se mataram mutuamente, porque não ficou um vivo para contar a história. Porque Deus bagunçou a cabeça de todos os inimigos. E a gente tem esse Jeová Sabaoth por nós. E às vezes a gente não luta, a gente quer guerrear as nossas guerras na força do nosso braço. Esquece que se colocar o joelho no chão, nós temos Jeová Sabaoth que entra nas batalhas. Tem até a música do Gabriel Guedes, fala só isso. É assim que eu luto minhas guerras. Assim como? Oração, louvor. A gente não pode se esquecer disso. Quando a luta vier, lembre-se que você não tem que lutar. Não é nossa essa batalha, é do Senhor. Clama. Voltando à história do gatinho. Não, falando sério, ontem à noite eu cheguei assim, olhei a porta, ele não estava lá para receber, a lágrima desceu. Eu falei: Senhor, eu sempre falo que tudo que somos, o Senhor que mostra. Eu creio que o Senhor vai mostrar sua fidelidade mais uma vez, porque só o Senhor sabe onde está esse gatinho. 4 da manhã ele aparece miando, miu. Deus trouxe ele de volta para casa, assustado, machucadinho na boca, magrinho. Ele emagreceu, acho que com 1 quilinho ele perdeu, umas ele perdeu. Você viu que a pancinha dele tá menorzinha? Aí, era bem pansudinho assim, ela tá menorzinha. A Índia tá mais gorda do que ele. A Sol tá mais gorda do que ele. A Índia? A Índia não tá não. Tá. E é isso que a gente nunca pode se esquecer. Nós temos sempre que declarar: essa guerra vai cessar. E vamos terminar em Isaías 54. Isso aqui é poderoso demais. Bora terminar a aula de hoje em Isaías 54. Olha o Jeová Sabaoth aqui, ó. Versículo 17. Olha a palavra do Jeová Sabaoth aí para nós. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso é muito forte. Você sabe que eu sempre li esse versículo, sempre recitei, mas eu nunca tinha ligado com o nome do Senhor dos Exércitos. Nenhuma arma que as pessoas prepararam para vir em batalha contra nós não vai prosperar, porque todas elas, a Bíblia fala, você condenará toda a língua. Eu pegava só isso aqui, que quiser acusá-la em juízo. Isso aqui é uma segunda informação. A língua eu condeno em juízo, e a arma que fizeram para me matar não vai prosperar. Olha que tremendo, porque nós temos o Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos por nós. Isso é tremendo, forte e poderoso, em nome de Jesus. Semana que vem a gente termina com mais alguns nomes de Deus. É a última aula dos nomes de Deus, tá bom? E glória a Deus por isso. Amém. Vocês querem alguma informação da minha aula de ontem de escatologia? Claro. Ontem foi pesada a aula. Pensa, eu vou lançar a primeira bomba. Vou lançar. Vou lançar a primeira bomba. Lança logo. É contagem regressiva. Isso aqui é pesada. O professor estava explicando que a gente,
questão de corpo, alma e espírito, para onde vai depois da morte, né? A alma do ímpio, quando parte, a alma e o espírito, né? Vão para o inferno, mesmo de Sheol e Hades, é tudo no mesmo lugar. E lá no inferno, Satanás não está lá, os demônios não estão lá. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não está e nunca esteve. Aí eles ficam no tormento, mas não por Satanás. Não é Satanás que atormenta. Eu falei, meu Deus, como que eu nunca prestei atenção nisso? A Bíblia fala que Satanás, ele não está no inferno. Não é a casa de Satanás o inferno. O destino final de Satanás vai ser no lago que arde como fogo e enxofre, que vai ser lançado, vai ser inaugurado só depois da grande tribulação, onde vai ser lançado o falso profeta e o dragão. Não é nem o anticristo, viu? O falso profeta e o dragão. Depois Satanás, os seus anjos e o inferno. Vocês já leram isso em Apocalipse? Mas o dragão não é a representação de Satanás? É uma outra figura. É a China. O negócio é mais complexo, é interessante. Aí ele falou assim, e o inimigo com seus demônios estão onde? Eles estão aqui na terra. Quando Satanás se apresenta diante de Jó, Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? Ele fala que vem de onde? Do inferno? De rodear a terra. A gente nunca vai ver que tem. Aí ele ainda até brincou assim, não tem reunião no inferno para poder falar da sua vida ou não. Mas e aquele povo que foi arrebatado no inferno, que fica contando as coisas para nós? É tudo mentira, não é bíblico, é ilusão. Falei, meu Deus, como a gente lê a Bíblia errado. A gente fica acreditando nas asneiras que o povo fala e a gente entende as coisas erradas em vez de ler a Bíblia. Você nunca viu não a Nadir? Você nunca viu a Nadir falando que foi no inferno? Essa aqui foi 7 vezes? 7 vezes no inferno? Nunca viu não? Você nunca viu o Daniel Mastral falar também disso, não? Daniel Mastral disse que já foi no inferno. A gente estava falando isso. Eu já li até o livro dele, Os Anjos de não sei o que lá, Os Anjos de não sei o que lá, e ele conta as experiências que ele foi no inferno e viu lá a batalha de demônico, não sei o que, e eles não estão lá, é tudo mentira, não está lá, o inferno não é o lugar. E a gente fala, inferno é o lugar do diabo, não é. O inferno não é o lugar do diabo, o lugar do diabo é na terra, o inferno da gente. Ele não pegam as férias para dar uma descansada no inferno, para dar uma atormentada nas almas. Pica-pau mentiu para nós, que ficava lá aqui, ó, cutucando os demônios, as almas no inferno. É tudo mentira, não tem nada disso. Vai ficar aprendendo a Bíblia com pica-pau, vai, Robson. E aí a outra informação, e a alma dos santos vão para onde? As almas dos santos, dos que morreram, tanto dos que morreram após Jesus e os que morreram antes de Jesus, na esperança de ver Jesus. Por exemplo, Abraão, a gente leu semana passada que Abraão, ele viu o dia do Senhor. Então ele já tinha a expectativa de Jesus sem nem saber quem era. Quando ele viu o carneiro, ele viu a representação do carneiro, do cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E aí, a alma dos santos vão para onde? Oi? Está dormindo, está acordado, com consciência, sem consciência, e aí? Bora lá. Adoro. Eu também aprendi assim, mas bora lá. Primeiro vamos falar da alma do ímpio, 2 Pedro 2,9.
2 de Pedro 2,9. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Aqui a gente crê a doutrina do pré-tribulacionismo, né? Que Deus vai poupar os piedosos do sofrimento e manter, e também a alma dos que já morreram, tá? E manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Esse castigo é no inferno, é em tormento. Então, se o ímpio, ele está com consciência, a sua alma e o seu espírito no inferno, em tormento, os justos vão estar onde? Os justos, eles estarão em 2 Coríntios 12. Acordou assustado. Esqueceu que estava no carro. 2 Coríntios 12. Aqui tá falando, tá. Não vai ser, não é essa passagem que eu quero não, cadê? Cadê tu, passagem? Eu acho que é Tessalonicenses. A gente acha que anotou bem claro e direitinho quando vai ler o resumo. Fala... Anotei só na mente. Vamos pegar aqui. Que é daqui que eles falam da questão de estar dormindo. O ponto de partida está bom daqui. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Tessalonicenses 4:13. Não falei, né? A referência, né? Capítulo 4, versículo 13. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Aqui é o arrebatamento. Mas essa questão dos que dormem, aqui esse de dormem não é do verbo dormir, literalmente dormir, mas é descansar. Então, ele estava explicando que é um eufemismo para falar sobre o descanso. Lembra lá em Romanos que o apóstolo Paulo assim, procura entrar no descanso do Senhor. Então, é um local de descanso. A gente vê na parábola em Mateus 19, do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno em tormento, como a gente leu, e o mendigo foi para o seio de Abraão. Onde é esse local, o seio de Abraão? Entende-se que seio de Abraão não é que exatamente no colo de Abraão. Ele estava explicando que os israelitas, eles usam esse termo de Moisés e os profetas, o pai Abraão, se referindo à palavra, a Torá, Nequevim, Ketuvim, Neviim, que são os livros que eles liam na época. Então, toda vez que a gente lê na Bíblia a referência de Moisés e os profetas, não está falando de Moisés, mas era uma forma deles falarem a palavra de Deus. Aí eles citavam o nome do profeta. Moisés e os profetas, pai Abraão, é sobre a palavra de Deus. Então, o que a gente entende? O seio de Abraão, o dormem no Senhor, é tudo indicando um local de descanso. E onde é esse local de descanso? Jesus, ele arremata nos falando. A gente tem que falar sempre quando a gente lê a Bíblia, dá preferência para o que Jesus fala. E aí depois os outros você vem amarrando no que Jesus falou. O que Jesus falou para o ladrão que estava na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Então, para onde vai a alma dos salvos depois que morrem? Para o paraíso. Então, quando fala seio de Abraão, quando fala debaixo do altar de Deus, quando fala céu, paraíso, tudo é o mesmo lugar, o paraíso. Então, aqueles que morreram, que nos precedem, que morreram, não estão dormindo, eles já estão no céu com Cristo, no paraíso, lá no céu, já vivendo nos céus da gente. Fiquei com inveja. Porque para morrer, para dormir, eu não queria morrer não, mas agora para ir para o céu, estão no céu. Estão no céu. E isso bateu e bate e dá muito sentido nisso, muito, muito mesmo. A minha amiga, antes de fazer a cirurgia da cabeça, ela falou para a família assim: se nessa cirurgia eu ver Jesus e lá for melhor do que aqui, eu não volto. Ela avisou a família. E o corpo dela todo estava intacto, funcionando, mas o espírito dela não voltou. Fez a cirurgia, mas deu morte cerebral. Tanto que doou tudo que pôde, mais um pouco. 8 órgãos dela foram doados. Doou tudo, estava tudo bem, tudo funcionando. Mas ela foi e disse: eu vou voltar para aquela terra, não volto não. Lá ela ficou. No paraíso. No paraíso. Olha que coisa linda. Então, os que morrem no Senhor vão para o paraíso. Os que morrem sem o Senhor vão para o Hades, o Sheol, o inferno. Que o diabo não está lá. Tem tormento, mas não é o diabo quem faz. E ainda existem várias espécies de demônios presos em vários lugares, não só no de Judas que a gente aprendeu, mas tem no Tártaro, no abismo. Ele foi falando lá, eu falei: meu Deus, como a gente não sabe nada da Bíblia, né? Tem demônios presos no Tártaro, tem demônios presos no abismo, e são locais diferentes do que a gente já viu lá em Judas 9. Tem aqueles lá de Judas, tem uma galera de demoninhos presos por aí, que graças a Deus, senão a gente ia viver muito pior do que a gente já vive. Tem que se deixasse todo mundo junto, ia ter rebelião. Não, ó, aí eu ainda vou ler de novo essa passagem do Gadareno, mas o professor estava falando assim: vocês já prestaram atenção nos demônios de Gadara? Eles imploram para Jesus não mandar eles para o abismo, porque já existem demônios lá que nem os demônios querem ir para lá. Dos demônios que estão presos lá, nem os demônios querem ir para lá. Olha, me manda para o porco, mas não me manda para o abismo. Os próprios demônios não querem ir para o lugar onde tem outros demônios presos no abismo. Misericórdia, o negócio é sério. Diga, irmão Augusto. Então, logo esse entendimento que a senhora passou, ele coaduna com esse filme. Gostei. Com esse filme 90 Minutos no Paraíso, onde um cristão morre e diz que vai ao céu. Aquela criança que também, vocês já viram aquele filme da criança que morre e vai conversar com Jesus e depois volta? Na verdade, ele não morre. Fica na UTI e tal. Aquela outra história de uma mãe que também conta que ele foi para o céu e aí ele viu uma mesa cheia de frutas, ele comeu uma maçã. Vocês já viram o testemunho dessa criança? Lindo, lindo, lindo. Brasileiro. A mãe conta que a criança parece que se afogou, ficou 3 dias em coma. E aí no 3º dia ela acorda como se nada tivesse acontecido. E ela fala: mãe, você sabia que eu morri? Eu morri, eu fui com Jesus. E Jesus, ele me ofereceu um monte de fruta na mesa dele, mas eu só peguei uma maçã. Pequenininho, 5 aninhos. Aí você vê como, você estudando a Bíblia, você vai encontrando mesmo todo o que fala, né? Então, oi. Aí ela falou que ela pegou no sono. Aí disse que ela pegou no sono. Ela dormiu.
Ele foi para o bom lugar. Eu lembro que eu tive colóquio com a Cristiane sobre isso. Não, a gente vai estar dormindo. Eu falei, mas esse cristão que veio, voltou do céu para falar que isso era maravilhoso. Como é que fica esse estragos? Então é nesses pontos que a gente tem que estudar a Bíblia. Aí ele estava explicando que o dormir é um eufemismo para local de descanso. Então o nosso local de descanso vai ser no céu. Então quando a gente fala de céu, a gente precisa entender os momentos. Depois da nossa morte é chamado de estado intermediário entre a morte e a ressurreição, porque nós vamos ressurgir com Cristo para entrar na Nova Jerusalém. Então esse estado do céu é entre a morte e a ressurreição. Não é a eternidade completa no céu, é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A nossa alma vai estar no céu, aguardando o dia da ressurreição. Então, nesse caso, depois, a questão das recompensas que Deus vai dar, ele então não deu a luz. Não, só vai dar no juízo final. Mas só vai parar e já não recompensa. Mas não é. E aí, quem partiu primeiro, olha que glorioso, quem partiu primeiro e está lá no céu, quando acontecer a primeira ressurreição, que vai ser o arrebatamento, vai voltar com Cristo para buscar a igreja. Vai voltar junto com Jesus, corpo glorificado, tudo glorificado, tudo novinho, vai corpo novo, tudo glorificado. Vai voltar com Jesus, aí os que estão mortos, os corpos dos mortos vão ressuscitar, glorificados, para se encontrar com a alma e o espírito. Aí a igreja sobe depois, e aí vai para o céu. E aí o bicho corre solto aqui. Aí ele estava explicando e super fez sentido para mim. Por que a gente não pode acreditar no pós-tribulacionismo? Porque não vai ter tempo da igreja ir para o céu. E a Bíblia fala que nós vamos para o céu. Porque esse tempo de céu, para quem está vivo na terra e vai ser arrebatado, é o tempo da grande tribulação. Porque logo em seguida da grande tribulação instaura o milênio. Instaura o milênio. Ou seja, a igreja volta, vai viver o milênio, reinando na terra, só os salvos. Não vai ter ímpio, reinando na terra 1000 anos de paz. E aí depois o juízo final, trono branco, o julgamento do trono branco e o juízo final. Então assim, em que momento entra o céu? Só quando a gente morre? E os que estão vivos não vai não desfrutar um pouquinho? Vai. E aí um outro assunto que eu estava estudando hoje, isso aí eu preciso me aprofundar um pouco mais. Mas essa pastora é uma teóloga muito estudada, então assim, eu acredito muito no que ela fala. Ela estava contando que toda a inauguração dos selos, taças e trombetas vai ser durante a grande tribulação, não antes. Porque aí ela estava explicando, eu falei, olha, faz todo sentido. Vou mandar o vídeo delas no grupo para vocês ouvirem ela. Eu aprendo muito com ela. Ela estava falando que o primeiro selo, quando abre, sai o cavalo branco. E esse cavalo branco não é Jesus. Por quê? Porque a descrição de Jesus, a vida de Jesus, é uma coisa muito mais gloriosa e grandiosa. Esse cavalo branco é o anticristo. Então o primeiro selo, quando se abre, já inaugura a era da grande tribulação do anticristo, não antes. Então a gente ainda não está vivendo a grande tribulação, graças a Deus. Eu já estava preocupada, não. Estamos no princípio das dores. O selo já estava sendo aberto, já está assim porque o anticristo ele nem chegou ainda. Como que já liberou tudo? E mais, assim, eu vi umas pessoas assim atormentadas. Já porque está tendo muita coisa na terra. Falei, mas presta atenção, a Bíblia fala que é 1/3 da terra. 1/3 é muita coisa.
Não é só a metade do rio do Amazonas que secou não e morreu 100 botos. Ah, e já é o fim do mundo, morreu 100 botos. Meu amigo, quando chegar a seca vai morrer milhares de peixes, de tudo, de vida. Então não é uma coisa pequena como nós estamos vendo. É que para nós parece ser uma larga escala, mas ainda não é, não chegou em nós. Não chegou em nós, não chegou aqui. A gente não vai estar aqui quando essas coisas acontecerem. A gente já vai ter, ó. E a igreja subiu, Jesus voltou. Então é isso aí. Aí vai ter a segunda ressurreição, essa é a primeira. Aí, é sempre 2 etapas. A segunda ressurreição é a volta final de Jesus para o tribunal e todas as recompensas. Mas só, é que nem você perguntou, mas qual é o sentido do grande tribunal, né? Vai poder ter contraditório, ampla defesa? Não, vai ser só para liberar a sentença. O contraditório e ampla defesa é só quando a gente está vivo. Morreu, acabou-se. Você já sai com a sentença na mão, só que você ainda não está vivendo a sentença definitiva. Aí o tribunal de Cristo vai ser a sentença definitiva. Vai entregar os galardões, vai entregar os galardões para os salvos, e entregar a condenação para os ímpios, colocar cada um para o seu destino e ponto final na humanidade. Acabou-se, game over. Jogo final. Toda vez que eu lia com o Ciclo de ele descansa. Aí Paulo está falando que vai receber a coroa da justiça. Mas que hora que vai vir a minha coroa? Se eu vou estar no descanso? Não estou entendendo. Glória a Deus por isso. Vamos todos estar lá. Amém. Né?